Últimos momentos do meu primeiro mochilão. Uma viagem de 2 meses pela Chapada Diamantina e pelo Pará. Deixe o meu até logo para Belém. Uma cidade que me surpreendeu muito com sua natureza poderosa e sua cultura viva. Voltei para o Rio de Janeiro com a mochila cheia de memórias e o coração transbordando gratidão por todas as pessoas que cruzaram meu caminho nesses 2 meses. Neste vídeo você vai explorar comigo o Parque do Utinga, a Ilha do Cumbu, o Ver Rio e o Centro Turístico Cultural do Pará, onde tive a sorte de presenciar o Arraial de Todos os Santos de 2025. Simbora! Salve, salve! Mais um dia aqui em Belém. Hoje eu tirei o dia, fui dormir ontem bem tarde, que eu fui num barzinho ontem. E aí estamos aqui saindo umas 2 da tarde, 2h30 na verdade. E aí eu tenho até as 5 horas para conhecer um dos lugares que eu queria visitar, que me indicaram, que é o Parque do Utinga. Fica a 3 quilômetros de onde eu tô. Então eu tô indo andando, né? Depois de uns 5 minutos caminhando lá do outro lado, olha o sol. Vim aqui pro outro lado da rua porque, nossa, aqui é muito quente. Eu acho que é aqui, hein? Acho que chegamos, moço. Vamos ver. Bonita a entrada. Chegamos no parque, tem estacionamento aqui. Aí tu paga por hora. Enfim, não vê isso não. Passei batido. Que o tempo tá corrido. Mas isso, é só entrar. E tem uma caminhada de 4,3 km daqui do início até o final do parque. Tem passeio, tem tirolesa, tem caiaque. Tem algumas coisas assim que eles me passaram. Eu vou provavelmente dar essa caminhada e tô pensando talvez nesse caiaque aí. Vai depender do preço. Enfim, vamos ver. A grana tá ficando curta aí nesse final de viagem. Provavelmente eu vou conhecer caminhando mesmo. Olha aí, ó, estacionamento onde a gente tá. Tem rapel, boia cross. Tem um mirante, né? Eles falaram que essas trilhas é só com guia, né? Provavelmente essa trilha do mirante e tal. Olha aí, a canoagem. Aí tem um cafezinho ali, ó. Gelateria também. Umas coisinhas pra comer, né? Ecobike, aqui onde você pode alugar bicicletas. Vamos ver aqui quanto que é o preço. Aqui tem aluguel de bike a partir de R$20. Deve ser essas bikes mais simples para uma pessoa. E tem as bikes coletivas também, ó. Tá vendo? Caiaque, né? Dura mais ou menos de 50 a 1 hora. 50 minutos a 1 hora. E tem como tomar banho. Isso é muito bom. Só que, infelizmente, hoje eles não estão fazendo, né? E eu não vou alugar bicicleta não, vou caminhando mesmo. Então, vai dar no total 8 km de caminhada. Mas que eu caminhei até aqui, enfim, tô acostumado, né? Vamos conhecendo aí o parque. E é isso. Hoje, rolezinho de hoje, Parque do Utinga. Ali. A galera vem muito aqui pra andar de bike. Já vi bastante gente aqui de bicicleta. Parece ser bem legal, assim, um lugar pra fazer uma atividade física maneira, sabe? Se eu tivesse com meu tênis de corrida, por exemplo, daria pra dar uma corrida aqui cedo. Devo ter andado uns 500 metros. E já dá pra sentir a calmaria, sabe? No meio do caos da cidade. Tu vem pra cá e tu consegue... Enfim... até outro ar, assim, né? Aqui funciona de 6 da manhã até as 5 da tarde. Pô, lugarzinho ótimo pra tu vir aqui dar uma corrida às 6 da manhã, sabe? Muito bom mesmo, fresco. Tem uma área, ó, acesso só com condutor autorizado. E me parece que tem um fio ali, ó, de tirolesa, né? Que leva de um lado até o outro. Então aqui deve ser onde rola a tirolesa, né? Provavelmente final de semana, né? Tem um laguinho ali mega gostoso. E sombrinha. Ó, do outro lado ali, ó, também tem um ponte ali, ó, que me pareceu uma tirolesa.
O mapa diz que tem um lago chamado Lago Bolonha, né? Aí tu vê umas árvores com água um pouquinho mais elevada, eu não sei se é isso, mas provavelmente tem algum lago um pouquinho depois dessas árvores aqui, né? Que dá pra ver melhor, né? A água já em cima, né? Já chegando no tronco das árvores, né? Das pequenas árvores, sei lá. Ó. Olha a quantidade. Aqui de fato é o lago, né? Dá pra ver algumas partes que só tem água, né? E ali, ó, tem uma parte que só tem água. Só que é um lago com muita planta, cara. E aí é um lago verde, assim, né? Esse é o Lago Bolonha. Muito lindo, cara. Tipo, muita planta mesmo. E elas pra cima do lago, né? Mas tudo isso é água. Nessa parte dá pra ver melhor, tá vendo? O lago ali. Só que tem muitas plantas nele, né? E esse lago vem até aqui. Só que aqui nessa parte mais próxima tem muita planta mesmo, né? Que aí você quase não vê a água. Ali mais pro centro você consegue ver. E aqui eu tô no mirante do Lago Bolonha. Tem um cocô aqui, parece de capivara. Aí, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Esse é o Lago Bolonha. Muito interessante, né? Verde, verde, verde. Que eu falei, parece o cocô de capivara, né? E aqui o lago. Fora que esse mirante não tem uma sombra e o sol tá quente, viu? Então a gente vai procurar aquela sombrinha lá. Bastante árvore, então tem bastante sombra. Aqui, ó, um lugar que vende água de coco, mas tá fechado, né? Provavelmente por ser dia de semana. Ali também, ó, parece ser uma trilha. Eu vi no mapa que tem uma trilha chamada Trilha da Castanheira. O rapaz lá na entrada falou que as trilhas só pode fazer com guia, né? Então provavelmente, aí eles botaram a fita ali, provavelmente pra falar pra não passarem, né? Mas eu não tô muito afim de fazer a trilha hoje não. Ouviu, ouviu? Não sei se dá pra ouvir aí. Mas tem um canto muito diferente de tudo que eu já ouvi. Ó. Daqui a pouco ele canta de novo. Ele canta e para. Muito maneiro. Sabe qual é o nome desse passarinho? Cara, se alguém souber, deixa aí nos comentários, cara. Pra dar uma pesquisada. Fiquei muito curioso pra ver como ele é. Casa da Mata. Aí tem um lugarzinho aqui, ó, que vende comida, ó. Tchan. Café da manhã, almoço, lanche. E dali. A gente sai caminho. Ó. E aqui tem um projeto de reintrodução e monitoramento de ararajubas. Uma arara amarela. A gente chegou aqui no Lago Água Preta. Olha aí. E pra lá segue ainda, né? Galera pedalando, ó. Lago Água Preta. Eu apoiei o pé, cara, onde tinha aquelas formiguinhas vermelhas. Nossa, tomei várias picadas, tá ardendo pra caramba. E aí eu decidi, tipo, como eu já tô quase no final da caminhada, eu já vi tudo que eu queria, que eram os 2 lagos e tudo mais, e entendi como que é o Parque da Utinga. E esse pé tá coçando muito. Decidi dar meia volta aqui. E também, né, só faltam 45 minutos pro parque fechar, então tá na hora de voltar mesmo. Então decidi dar meia volta a partir daqui. E é isso, olha só como tá meu pé. A sorte é que eu ando, como eu sou muito alérgico a inseto, eu ando com uma pomada antialérgica, né? Eita, muita pomada.
Então é isso, assim, o Parque da Utinga. Eu achei muito bom, muito maneiro, muito bonito, assim, é tudo muito espaçoso, muito grande, como tudo aqui no Pará, né? Tudo é muito grande, assim. E é um parque gratuito, então você pode ver aqui, como eu, e não gastar nada. Eu passei, foi 0,800, e aí muita gente vem aqui para correr, para dar uma corrida, dar uma caminhada. Muito maneiro, assim, e é um lugar que foge de fato do caos de centro urbano, né? E tem algumas atrações pagas, né? Como rapel, caiaque e assim vai, né? Aluguel de bicicleta. Então, recomendo o passeio. Indo tomar um banho de garapé. Veio o Jadson aí, tava de bike, morador aqui, vem 2, 3 vezes por semana, que ele tava me contando. Vai me apresentar o igarapézinho aqui, tomar um banhozinho rápido e ir embora, que já são 4h50 e o parque fecha às 5. Tomar um banhozinho de garapé, renovado, para caminhar mais 3 km para chegar em casa. É isso. Valeu, valeu. Salve, salve. Hoje estamos indo para a ilha do Combu. Então você tem que chegar aqui, ó, no terminal hidroviário. Qual o nome? Rui Barata. É fácil de achar o endereço, você joga no Google, você acha. E é isso, vem pra cá e vai pegar um barco para atravessar para a ilha do Combu. E lá, pelo que eu entendi, são vários restaurantes, você meio que escolhe um pra ficar. Tô esperando uma amiga minha chegar aqui, a gente vai junto. E é isso, mostrar um pouquinho da Ilha do Combu pra vocês, que todo mundo fala. Aqui essa arte aqui irada. O nome da praça é Praça Princesa Isabel. É isso, você vem pra cá, no terminal hidroviário Rui Barata. Acabei de comprar aqui os ticketzinhos para pegar o barco e tá no valor de R$12 a ida e R$12 a volta. Então, para você atravessar para a Ilha do Combu, pegar o barco, qualquer lugar lá, que são vários pontos, né? Você pede, quero parar nesse restaurante, ou nesse, ou naquele, né? São vários pontos, pelo que eu entendi, né? E aí tá R$12 para qualquer lugar. E o último horário de volta é às 7 horas da noite. Então, mas dependendo do lugar, tem que vir um pouco antes, pelo que ela falou. Dependendo do lugar, o último barco sai antes. Então, é isso. A gente vai... Tô esperando minha amiga. A gente vai pegar ali o barquinho, ó, ali. E partiu pra Ilha do Combu. Eu acho que é aquela ilha ali que tá logo atrás, ó. Tá vendo aqui? Eu acho que é aquela ali. Vou guardar um pouquinho e mostrar pra vocês. Então, total, R$24 pra atravessar, pra ir e voltar. São esses barquinhos aí que a gente vai pegar pra ir pra Ilha do Combu. Muito maneiro, cara. Olha isso aqui. Tem o maior riozão, né, e tal, pá. Aí tem que ter o posto de gasolina, né? Olha lá. Posto Ipiranga. Maneirinho, mano. Maneirinho. Mostrando. No meio do rio, um posto flutuante. Acabei de ver aqui no mapa, essa aqui a gente está de frente para a Ilha do Combu, então essa é a ilha. Então tem os restaurantes aqui desse lado e pelo que entendi tem o restaurante do outro lado, que aí você fica mais isolado. Salve aí a... Se você está curtindo esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ver mais vídeos. Valeu! Bota acelerou, hein? Chama!
Igarapé Cumbu. Olha a garcinha ali do outro lado, ó. Fábrica de chocolate. Você meio que escolhe o restaurante que você quer ficar. E aí eles vão parando no restaurante. Pode ser tanto no Rio Guamá quanto aqui no Igarapé do Combu. Aí a gente veio mais pra dentro pro Igarapé Combu. Ó, restaurantezinho. Tchan. A gente ficou no restaurante Chalé da Ilha. A gente queria ir pro outro lado da ilha, né? Mas hoje eles só estavam fazendo aqui dentro do Igarapé. E como é dia de semana, muitos restaurantes estão fechados, né? Infelizmente. Mas aqui tá ótimo, porque aqui também não vê a cidade, né? Só vê mato. Coisa boa. E aí é isso, você pega o barco, eles vão parando nos restaurantes e você vai escolhendo onde você quer ficar. E aqui o Chalé da Ilha era o último ponto. Então a gente quis aproveitar o passeio de barco para conhecer mais e viemos pro último ponto. Em compensação aqui tá bem cheio, mas é isso. Um rolezinho aí de barco no Rio Guamá e no Igarapé do Combu. Então ele pega o Rio Guamá e entra no Igarapé. Esse Igarapé é enorme, isso aqui é um Igarapé. Igarapé, para quem não lembra, então é uma água que surge da terra. Isso aqui é um Igarapé. Surge lá dentro e vem andando e ele deságua no Rio Guamu. Muito louco, cara. Ei, São João! Redezinha, olha, é grande o restaurante, cara. Redezinha, parquinho com piscina pra criançada. E vai, ó. Pra lá tem mais coisa. Banheiro. E aqui, ó. Tchá, onde eu vou me banhar. Eita, redezinha na água. Rede na água. Tipo uma piscininha, ó. Na beira do Igarapé. É por aqui que eu fico. Ficar deitado nessa rede aqui, ó. Não tá escrito. Vida mansa, aqui é vida mansa. Dariozinho aqui, ó. Coisa boa. Tá deitadinho, passar a tarde. De frente pro Igarapé. Vida mansa! Hoje é a vida mansa. Ei, Maia. Pedi aqui um kombu juice, suco de taperebá. Nos últimos momentos aqui no Pará, tomar um suquinho de taperebá pra deixar aquele gostinho de quero mais. O valor tá R$10 essa garrafinha aqui, kombu juice. Que isso, né? E depois de tanto procurar, chegamos ao Pátio do Tucupi. E com arrozinho, tchau. Tucupizinho, pato. Acredito que seja folha de jambu, será? Parece que é jambu. É o jambuzinho, né? Daquele... Ai, difícil tirar. Era só um pedacinho. Só o pato. Vamos ver. É tipo um azedinho. Acho que é do tucupi. Mas, eita, mas é um pouco limão assim. É um azedinho. É bom? O pato é bom. Gostei, muito bom. O pato parece
uma galinha mais forte. Uma galinha caipira, talvez. Um peito de uma galinha caipira, não sei. A Yara vai provar o pato no tucupi. Se eu conseguir pegar ele. E aí? Eu acho que é isso que você falou. É Parece- azedinho, é meio forte, é meio... A fibra é mais grossa do que o frango. Mas bom, diferente. Forte, tem bem gosto de galinha mesmo. Coloquei um arrozinho aqui, ó. Aí tu come um arrozinho no tucupi, fica um azedinho bom no arroz. Muito bom. Aprovado o pato no tucupi. Vê quando o cara tá virando paraense, quando ele toma, ó, suco de taperebá, pato no tucupi e taca ali farinha de mandioca. Nossa, mano. Com a farinha fica bom demais. Pô. 10/10. A avaliação é a seguinte. É muito bom, muito gostoso mesmo. O pato é gostoso, o caldo é gostoso, com a farinha fica muito bom, com o arroz fica muito bom. Mas eu não consigo comer grandes quantidades. Consigo comer porções médias, assim. O pato é muito bom, conseguiria comer muito pato, mas do caldinho ali, não consigo comer tanto. Acho que é o paladar que ainda está se acostumando ao jambu ou ao tucupi. Então eu daria uns 8, muito bom. 8 só porque eu não consigo comer um pratão. Chega uma hora que eu dou uma pausa, assim. Mas muito bom. Quando a gente chegou, essas redes, a água ficava praticamente nela, assim. Você deitava na rede e você se banhava ao mesmo tempo. Agora olha só o que aconteceu com o igarapé. Secou. A chuva chegou, partiu Belém. Parecia que ia cair um pé d'água, até que tá chovendo de boa. Que é a Praça do Ver o Rio. Vim aqui com o Vitor, dá um salve aí, Vitor! Ele me convidou para tirar umas fotos. A gente veio tirar foto aqui nessa paisagem linda aqui. O Vitor foi uma das grandes surpresas dessa viagem. Assim que cheguei em Belém, ele viu meu Instagram e me chamou para fazer umas fotos. Comentei que tinha uma música chamada Porto Seguro que falava de mochilão. Num piscar de olhos, o ensaio virou a capa do meu single e até gravamos um visualizer. Ficou tudo tão natural que parecia que já estava escrito. Convido vocês a escutarem Porto Seguro. O link está na descrição desse vídeo. Aquela chuvinha de leve em Belém do Pará. Essa foi minha última noite em Belém do Pará. Fui em uma festa junina no Centro Cultural do Estado do Pará. Saudades! Fiquem com essas imagens. Olha só, o canal Sax e Mochila continua, tá? Logo, logo venho com mais novidades.
caro. É. Ei, mana, deixa eu te falar. É esse aqui, ó. Segue o Arthur? É. O Arthur é meu primo. Ah, é? Tu é primo do Arthur? Depende muito da coisa boa, pra coisa ruim, pra, enfim, pra tudo. Égua, Basta. interjeição que significa tudo. A cada 5 palavras do paraense, uma é égua. O significado do égua muda de acordo com a entonação. Serve para interrogação. Égua, tu não gosta de açaí? Raiva. Égua, tomar o meu açaí. Felicidade. Égua, até sair pro almoço. Égua é simplesmente a vírgula do paraense. Égua, mano. Estamos aqui no aeroporto de Belém. E nos momentos finais aí dessa viagem, vamos pegar um avião para voltar pro Rio de Janeiro. Vai fazer uma parada em São Paulo. E são 3 da manhã aqui. Chegar no Rio de Janeiro às 3 da tarde. Mas é isso, né? Embora. E aqui, nesse momento, só a gratidão a todas as pessoas que eu encontrei nesse caminho, as pessoas que me acolheram, que a gente se conheceu, que a gente trocou, que a gente teve papos filosóficos, que a gente se divertiu, que a gente fez trilha junto, que a gente tocou junto. Cara, foram tantos momentos assim que eu levo na memória. E um mochilão assim, que eu realizei 2 sonhos. Cara, eu tô muito grato e feliz por tudo que eu vivi, assim. Foram 2 meses incríveis, 2 meses vivendo um sonho e eu sabia que eu tava vivendo esse sonho. E é isso, apenas gratidão e partiu Rio de Janeiro. 10 mil pés, tripulação preparar para pouso.